Fala, Nutri! Olha só, voltei e a gente continua falando sobre emagrecimento, né? E vocês lembram que na primeira aula eu falei para vocês de vários fatores que a gente deve levar, né, em consideração durante o processo de emagrecimento, tá? E já falei para vocês de tecido adiposo, já falei de restrição calórica, já falei da questão do estresse influenciando também no ganho de gordura corporal, no ganho de gordura abdominal. Já falei da qualidade do sono, da eficiência do sono no ganho de gordura e no risco que uma baixa qualidade de sono, uma baixa eficiência do sono acaba trazendo também para a gente do ponto de vista de ganho de gordura corporal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros compostos aí também e outros suplementos relacionados ao processo de emagrecimento. Beleza? Então vamos falar de alguns suplementos eficazes no processo de emagrecimento. Bom, uma das coisas que eu vou comentar com você é o seguinte: sempre que a gente pensa em emagrecer, eu até mostrei aquele estudo da restrição calórica, a gente pensa em não fazer um déficit energético tão alto para poder conseguir realmente, pelo menos, manter a massa muscular durante o processo de emagrecimento, tá? E aí eu trago para vocês alguns suplementos que podem, né, inicialmente aqui, os dois suplementos que eu vou falar hoje, que podem manter a performance, que podem manter essa massa magra durante o processo de emagrecimento. O HMB, ele já foi muito discutido aí na década de 90, diversos estudos mostram sua eficácia, diversos estudos também não mostram tanto assim a sua eficácia, tá? Na minha prática clínica, principalmente com restrição energética, eu vejo realmente bons resultados e principalmente também na população idosa, tá? E a gente tem algumas revisões de literatura trazendo isso também, beleza? O que seria o HMB? O beta-hidroximetilbutirato, né, que é um derivado metabólico aí da leucina. Só que, para a gente ter aí 3 gramas de HMB, que é normalmente a dosagem que a gente utiliza, a gente precisaria de 60 gramas de leucina, tá? E aí seria uma quantidade assim absurda de leucina para ter o metabólico da leucina, que seria o HMB. Bom, o HMB, existem várias alegações relacionadas ao seu uso, tá? Na minha concepção, uma das principais delas é justamente a questão da inibição da via da ubiquitina-proteossoma, que é justamente uma via de proteólise muscular. Tá? Então, se eu diminuo a ativação do sistema ubiquitina-proteossoma, eu diminuo o meu catabolismo proteico. Além disso, o HMB também parece estar relacionado com a inibição das caspases, tá? Principalmente das caspases 3 e da caspase 12, que vai fazer com que ocorra a apoptose aí na minha célula muscular. Perfeito? Além disso, está relacionado à liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, melhorando o processo de contração muscular, proliferação de células satélites, tá? Biogênese mitocondrial, eu vou falar no próximo slide, que eu vou falar com mais propriedade. Perfeito? Síntese de colesterol. Então, cuidado aí com pacientes que já têm um colesterol um pouco elevado. A gente sabe que sintetizar colesterol é essencial do ponto de vista de reparo muscular, perfeito? Mas também não precisa passar do ponto, beleza? Aumento da síntese proteica e diminuição da proteólise por conta de aumento de GH e GF1 e também estímulo diretamente da mTOR. Bom, porém, pessoal, recentemente a literatura traz para a gente a questão do HMB em relação a até mesmo o endurance, né? Ou seja, um exercício de corrida, um exercício de pedal, um exercício de ciclismo mais longo, perfeito? Mas por que isso estaria relacionado, Daniel? Bom, porque durante o exercício muscular, a gente aumenta a nossa captação de cálcio e o HMB ele facilita esse aumento dessa captação de cálcio. Quando o HMB ele facilita essa captação de cálcio juntamente com o exercício, eu tenho uma entrada dentro da minha célula de cálcio, tá? E esse cálcio vai virar justamente a cálcio-camodulina. Essa cálcio-camodulina, ela vai ativar 2 vias muito importantes aqui para que a gente tenha biogênese mitocondrial, que o Tanuri vai falar bastante, ou já falou bastante, tá? Que é justamente a via da AMPK, que normalmente é estimulada pelo aumento do AMP cíclico dentro da célula, ou seja, eu vou usando ATP, usando ADP, e aí eu vou aumentando o meu AMP. Quando eu aumento o meu AMP, eu vou sinalizar essa molécula aqui, que é muito sinalizada também, obviamente, pela restrição calórica. Perfeito. A AMP quinase, ela estimula, como vocês estão vendo aqui, diretamente a PGC1-alfa, e ela também, quando estimulada, ela aumenta a relação NAD-FAD.
Esse aumento da relação NAD-FAD é justamente o que é necessário para a ativação das sirtuínas, principalmente a sirtuína 1. Essas sirtuínas são uma classe de enzimas desacetilases que vai da sirtuína 1 à sirtuína 7, que estimulam diretamente aqui a nossa PGC1-alfa, essa molécula central aí, quando a gente pensa principalmente em aumento de biogênese mitocondrial e também, fora essa questão do aumento da biogênese mitocondrial, ela estimula essa OXOS, tá? Que seriam o quê? Seriam genes relacionados ao aumento da fosforilação oxidativa, ou seja, melhorando aí a utilização de gordura como fonte energética. Perfeito? E aumento da biogênese mitocondrial, capacidade oxidativa e também síntese de ATP aqui, principalmente pela ativação das sirtuínas 3 e das sirtuínas 5, tá bom? E aí trouxe esse estudo aqui para vocês, tá? Esse estudo é um estudo muito bacana, que ele mostrou aqui jogadores de vôlei, tá? Ele fez a utilização, né, de 7 semanas de uma dosagem de 3 gramas de HMB ou placebo, tá bom? E ele avaliou capacidade aeróbica, capacidade anaeróbica, força muscular, óbvio, avaliou a composição corporal e avaliou uma questão também bioquímica, tá bom? Ao final das 7 semanas, o que é que eles tiveram? Uma maior redução de percentual de gordura pelo HMB, um maior aumento da massa livre de gordura, melhora aqui na performance do supino quilo por peso e também melhora na performance do leg press em relação a quilo por peso, tá bom? E houve um aumento também da força isocinética de flexão do joelho. Em relação ao pico de potência, o HMB aumentou em relação ao placebo, tá? Pico de potência por peso, quilograma por peso, pico de potência por massa livre de gordura, potência média também por quilograma de peso e potência média por massa livre de gordura. Porém, não houve alteração do ponto de vista bioquímico, ou seja, os parâmetros bioquímicos, no caso, não foram alterados, tá bom? Então, pessoal, a conclusão é que, no caso desse estudo, o uso de HMB com atletas de vôlei aumentou massa magra, força muscular e desempenho anaeróbico. Então, normalmente, pode ser um tipo de suplementação que você pode vir a utilizar com o intuito, principalmente, da manutenção da massa muscular, né, do teu atleta, do teu esportista ou do teu paciente que busca o processo de emagrecimento, tá? Por exemplo, normalmente eu gosto muito de utilizar HMB quando eu faço alguma restrição calórica juntamente com dieta cetogênica, por exemplo, tá? Eu faço ali uma dieta cetogênica para um paciente com esteatose hepática. A ideia é tentar mobilizar o máximo possível aquela quantidade de gordura ali hepática e diminuir a lipogênese de novo hepática, porém, a ideia é manter o máximo possível a massa muscular, por exemplo, desse indivíduo, tá? Então, normalmente, eu acabo utilizando e nos meus atletas, normalmente, de luta, jiu-jitsu, né, em restrição calórica, principalmente o pessoal do MMA, que eu faço mais restrição calórica, eu acabo utilizando, sim, o HMB, né, para tentar manter um pouco mais essa performance. Obviamente, o HMB, do ponto de vista de performance, nem se compara, né, com a questão da creatina, perfeito? Que é exatamente o que a gente vai falar agora. Creatina, pessoal. Creatina é um composto de aminoácidos, tá? Arginina, glicina e metionina. Como vocês sabem, né, a creatina ela tem um papel vital, tanto no armazenamento como no transporte aí de energia celular. E aí a gente pode estocar creatina em diversos órgãos. Porém, 95% desse estoque de creatina está onde? Musculatura esquelética. Creatina é essa que pode ser sintetizada pelo teu corpo, tá? Principalmente através desses aminoácidos que eu falei, arginina, glicina e metionina lá em último caso, tá? Quer dizer, na última junção, é o último aminoácido a juntar para formar a creatina, e a gente pode consumir também essa creatina aí através da dieta, principalmente carne vermelha, depois o frango e por último o fígado. Todas as outras fontes já são fontes bem menores de creatina, tá bom? Bom, olha só, pessoal, isso aqui é uma das coisas que faz com que eu adore, na verdade, a creatina. Deixa eu me colocar bem para cá. Aqui onde eu estou, literalmente é um núcleo. Deixa eu ficar aqui dentro do núcleo, tá? Olha só, a creatina, ela entra pelo seu transportador, que é o create, tá? E aí, quando a creatina entra, ela tem uma capacidade hidrofílica, ou seja, ela atrai água para dentro da célula, ela favorece o estado de hidratação da nossa célula muscular.
Perfeito, Daniel. E com isso, o que é que acontece? Eu tenho uma ativação, gente, de genes que são osmossensíveis ou genes osmorreceptores, como, por exemplo, é o caso da miogenina e do MRF4. Que genes são esses, Daniel? São genes que estimulam a proliferação e a diferenciação da célula muscular. Perfeito. Então, nesse contexto, ela vai estimular a célula satélite e estimular diretamente a síntese proteica miofibrilar, aumentando o GF1 e toda a cascata de ativação da mTOR, AKT, a própria mTOR e proteínas eucarióticas, ok? Beleza? Bom, uma outra questão também é que sempre depende de quem é que está, né, buscando o processo de emagrecimento. Tá? Por exemplo, se quem busca um processo de emagrecimento é uma pessoa que tem uma resistência periférica à insulina e já está com a sua sensibilidade à glicose comprometida ao ponto, a sensibilidade insulínica ao ponto de ter um aumento da glicemia, por exemplo, um paciente pré-diabético, ou às vezes até um paciente diabético também que busca o processo de emagrecimento, eu utilizo bastante creatina na minha prática clínica. Mas por que, Daniel? Olha só, a creatina, pessoal, tá? Ela também ativa principalmente aqui a AMPK, né, de forma um pouco mais forte aí do que o HMB. Quando eu tenho um aumento de AMPK, o que é que acontece? Eu tenho aí principalmente redução de colesterol, redução de triglicerídeos e eu tenho também aumento de quê? De captação de glicose. Como assim, Daniel? A AMPK, pessoal, ela vai estimular essa GLUT4, que vai aumentar o transporte de glicose através de quê, Daniel? Através justamente, né, ela vai se transportar aqui para a membrana, aumentando aqui a passagem de glicose, tá, para dentro da minha célula. Aí a minha glicose na minha célula entra e aí eu tenho queda na minha glicemia, tá? Recentemente eu até mostrei em algumas aulas minhas para alguns alunos que a creatina até interfere diretamente aí na hemoglobina glicada, né? Ou seja, ela melhora o controle glicêmico também a longo prazo. Perfeito? Bom, e aí eu trouxe um estudo com creatina muito bacana, falando aqui da questão de performance. O que é que eles fizeram? Eles submeteram 6 indivíduos treinados, tá, a quê? A um déficit energético ao ponto de gerar uma perda de peso de 3% do peso em 5 dias. Só que olha que bacana, a dose de creatina foi uma dose de saturação, tá? Vocês sabem que a gente pode fazer uma dose de saturação e uma dose sem saturação, perfeito? Aqui os pesquisadores utilizaram, tá? Que eu não fiz parte dessa pesquisa, tá? 4 doses de 5 gramas por dia comparado com placebo. O objetivo era principalmente avaliar se a creatina ela podia manter a performance muscular ou até melhorar durante esse déficit energético aí que esses indivíduos eram impostos. Os parâmetros avaliados, extensão de joelho e também parâmetros bioquímicos. Bom, olha só o quão interessante foi esse resultado. Aqui a gente tem o peso e a mudança, né, em quilo e em percentual. Nessa primeira tabela aqui, nós temos o placebo. Placebo antes 74,1, depois 72,8. Perfeito. Se a gente for ver aqui, né, o placebo perdeu até mais peso, tá? Um pouco mais de peso, 3,3 quilos comparado com 2,2 quilos do grupo creatina, tá bom? Só que houve uma redução do pico do trabalho e pico de torque na velocidade angular de 4,71. Ou seja, no indivíduo que consumiu nada, consumiu placebo, na verdade aqui, houve essa redução. Enquanto na creatina, ó, dá uma olhada, não houve essa redução, tá? Beleza? Ou seja, a creatina aqui, mesmo em déficit energético, manteve aqui o pico de torque. E o trabalho submáximo também nos testes de endurance, né, tendeu a diminuir, obviamente, em ambos os grupos. Mas foi maior aonde? No grupo creatina. Ou seja, a creatina ela amenizou essa queda da performance aí submáxima, do trabalho submáximo. Conclusão desse estudo, a suplementação de creatina durante rápida perda de peso pode ajudar a manter o trabalho e o pico de potência. Porém, muito cuidado. Se você estiver falando, por exemplo, de um indivíduo que ele é lutador de jiu-jitsu, que ele é um lutador de MMA e ele precisa bater aquele peso, cuidado só para não fazer essa saturação de creatina.
O ideal, na verdade, é que você venha fazendo uma dose única de entre 3 a 5 gramas. Por quê, Daniel? Porque você pode ter dificuldade de fazer esse indivíduo perder peso, principalmente se ele não tem uma ingestão de líquido muito alta, tá? Então, muito cuidado com isso, perfeito? Mas ótimo para usar no processo de emagrecimento, tá? Eu uso muito creatina no processo de emagrecimento e o último paciente aqui do dia que eu utilizei antes de vir dar essa aula aqui para vocês, eu utilizei creatina também, mesmo em restrição calórica, tá bom? Bom, a arginina pouco se fala aí da arginina, eu queria trazer umas coisas bacanas aqui para vocês relacionados à arginina. A arginina, pessoal, ela é considerada um aminoácido condicionalmente essencial. O que é que significa isso? Que em algumas condições especiais, ela se torna essencial, né? E, obviamente, a gente pode consumir esse aminoácido também da dieta, tá? Pode ser sintetizado no nosso intestino por meio de 3 aminoácidos: a prolina, o glutamato e também a glutamina, tá? E ela apresenta meia-vida de aproximadamente aí 1 hora. Uma coisa interessante é que a arginina ela pode virar uma infinidade aí de compostos. Aqui eu estou mostrando para vocês, lembra do pool de aminoácidos? Eu estou mostrando para vocês aqui o pool de arginina. E de onde é que vem a entrada dessa arginina, Daniel? Da síntese, de novo, tá? Da dieta e do próprio turnover proteico. E a saída, Daniel? Ela pode sair com uma arginilproteína, ela pode fazer parte de uma proteína com outros aminoácidos, ela pode sofrer, né, a ação aqui da argininotransferase, né, e se transformar em creatina, se transformar em ornitina, ou seja, a arginina faz parte da creatina, juntamente aí com a glicina e com a metionina. A homoarginina também, ela pode formar óxido nítrico e pode formar também a citrulina, tá? Essa via aqui, pessoal, é uma via que a gente chama de via dependente da óxido nítrico sintase. Por exemplo, quando a gente forma o NO, o óxido nítrico, através, por exemplo, da suplementação do suco de beterraba, aquela via ali é uma via independente da óxido nítrico sintase. Por quê? Você consome o suco de beterraba, aquele nitrato do suco de beterraba, boa parte dele vira nitrito já na boca. O que não virou nitrito é absorvido no intestino e no estômago e no intestino delgado e vai formar ali, obviamente, o óxido nítrico. Perfeito? Além disso, a arginina dá origem à ureia e ornitina, aonde, Daniel? Lá no ciclo da ureia, pode formar poliaminas e o GABA também, através das arginases, a prolina também, e pode formar o glutamato, o GABA e a agmatina. Perfeito? Bom, olha que interessante, tá? Pouco se fala sobre isso, mas a arginina, ela tem um efeito muito bacana do ponto de vista de tecido adiposo. Que efeito seria esse, Daniel? Ela aumenta a atividade da lipase hormônio sensível. O que é que ela faz? Lipólise. Gordura, ólise de quebra, quebra de gordura. E além disso, ela diminui a GLUT4 aqui no tecido adiposo. E, Daniel, mas tu acabou de dizer, cara, que, poxa, aumentar a GLUT4 é legal no músculo. Sim, mas talvez no tecido adiposo, talvez seja bem interessante já reduzir um pouquinho aí a expressão de GLUT4, tá? Além disso, a arginina, ela diminui a atividade da LPL, né, da lipase lipoproteica, e também altera aqui a atividade da sil-CoA carboxilase, tá? Envolvidas aqui, diminuindo o processo de lipogênese. Já no músculo, ela aumenta, né, a ácido graxo sintase, perfeito? Bom, uma coisa interessante, pessoal, também da arginina, é essa atividade dela, tá? Via óxido nítrico. Quando você tem aqui a liberação de óxido nítrico, no caso do óxido nítrico, ele não estimula, né? Principalmente já que a gente está falando de vaso sanguíneo, né? Endotélio vascular, a gente estimula aqui principalmente o GMP cíclico, não o AMP cíclico. Esse aumento de GMP cíclico ativa as sirtuínas, tá? E essa ativação de sirtuínas está relacionado com quem? As vias NRF1, NRF2 e PGC1-alfa, que são vias de quê? Biogênese mitocondrial. Por outro lado também, ela ativa a mTOR, né? Que está relacionado também ao quê? A síntese de proteínas mitocondriais e melhora de função mitocondrial. E aí, pessoal, toda essa junção faz com que ocorra diferenciação e proliferação de adipócitos
do tecido adiposo marrom. Exatamente. E crescimento e desenvolvimento de tecido adiposo marrom. O que seria super interessante. Por quê? Porque, pessoal, é o seguinte, quando eu tenho tecido adiposo marrom, eu tenho um tecido que estoca menos gordura, que tem uma atividade de calor, de geração de calor muito mais alta, porque eu tenho uma maior quantidade de UCPs, proteínas desacopladoras, aquelas proteínas que eu mostrei para vocês na primeira aula, que ela dissipa a energia, isso faz com que eu aumente a utilização de ácidos graxos, e por outro lado também, ela tem muito mais mitocôndria, ou seja, a capacidade oxidativa aí desse tecido acaba sendo muito maior, tá bom? E aí trouxe esse artigo de revisão aqui para vocês, né, em relação a questões antropométricas, a suplementação de L-arginina e a questão alterações antropométricas, indivíduos obesos, tá? Bem sobrepesos e obesos, tá? A gente está falando aqui, não está falando de indivíduo eutrófico, mas de sobrepeso e obeso. Esse estudo, eles selecionaram 12 artigos sobre o tema, tá? De 2001 a 2018, 736 indivíduos, idade de 28 a 57,8 anos, a dosagem de 3 a 9 gramas e o tempo de 3 a 77 semanas. Teve uma relação aqui, né, negativa com o IMC, com a circunferência da cintura e também com a massa gorda. E, além disso, teve uma relação positiva aqui com a massa livre de gordura. Perfeito? Conclusão, que a L-arginina pode reduzir IMC, circunferência da cintura, massa gorda, além de aumentar massa magra. Em quem? Sobrepeso e obeso, como mostra essa revisão de literatura. Perfeito? Bom, vamos falar de carnitina, mais especificamente de L-carnitina. Bom, algumas formas de carnitina estão sendo vistas de forma bem bacana, até mesmo como adaptógenos do nosso sistema nervoso central, como, por exemplo, acetil-L-carnitina. Tá? Mas agora eu vou falar para você da própria L-carnitina, que, obviamente, como vocês sabem, é um composto de ocorrência natural, né? Considerado praticamente aqui um nutriente. Tá? E tem diversas funções, como transportar, né, ácidos graxos de cadeia longa, facilita a oxidação de lipídios e está relacionado à redução também da fadiga, já que você poderia gerar ali energia de forma mais eficiente. Qual é o grande mecanismo de ação da L-carnitina, pessoal? Seguinte, quando você tem um ácido graxo, né, de cadeia longa, eu não estou falando dos ácidos graxos de cadeia curta e dos ácidos graxos de cadeia média, mas principalmente quando a gente tem os ácidos graxos de cadeia longa, ele é ativado em acil-CoA-graxo, tá? Para que ele possa entrar na mitocôndria. Só que ele não consegue entrar pela membrana, né, de fora aqui da mitocôndria, tá? Por essa matriz mitocondrial. Não consegue entrar. Para isso, ele precisa da carnitina. Mas quem junta essa carnitina é justamente essa mocinha aqui, ó, que é a palmitoil carnitina transferase 1, ou carnitina palmitoil transferase 1. O que a L-carnitina faz? Ela vai justamente, né, se juntar com essa molécula, formando a acil-carnitina. Perfeito. E aí vai conseguir entrar, obviamente, aqui também, né, na membrana interna mitocondrial. Perfeito. Aqui ela se diferencia. E quem diferencia é a carnitina palmitoil transferase 2. A carnitina volta para o espaço intermembrana e depois volta também para o citosol. Tá? O que é que se falou bastante sobre a questão da L-carnitina? Porque por fato de ser, na verdade, uma molécula de caráter proteico, ela poderia sofrer aí digestão, né, a nível de estômago, no pH ácido do estômago. Tá? Bom, Daniel, L-carnitina, né, tem resultado com todas as pessoas? Normalmente não, pessoal. O que é que eu vejo? Que a L-carnitina ela tem um resultado melhor nas pessoas que têm algum tipo de problemas relacionados ao metabolismo, como, por exemplo, síndrome metabólica, resistência periférica à insulina ou outras condições patológicas que levem a esse tipo de alteração, como, por exemplo, na síndrome do ovário policístico, onde normalmente essas mulheres têm aumento de andrógenos, principalmente
por conta dessa resistência periférica à insulina. E ao deixar a insulina elevada, essa insulina ela acaba atuando como uma gonadotrofina secundária, como se fosse um LH, como se fosse ali um FSH, estimulando mais ali a produção de hormônios pelo ovário feminino, tá? Bom, então vamos lá. 60 mulheres com síndrome do ovário policístico, IMC, onde normalmente essas mulheres tendem a ter um maior sobrepeso e obesidade e maior acúmulo de gordura abdominal por conta dos seus andrógenos, tá? Duração da intervenção aqui, 12 semanas, 250 miligramas de L-carnitina ou placebo, tá? O objetivo do estudo foi identificar o efeito da L-carnitina na perda de peso, no perfil lipídico e também, obviamente, no perfil glicídico. E aí nós temos aqui análises antropométricas e análises bioquímicas, tá? Ao final das 12 semanas, nós tivemos aqui uma alteração de peso mais negativo para carnitina, alteração de IMC, circunferente da cintura e também a relação cintura-quadril. Além disso, tivemos uma maior redução aqui do grupo L-carnitina de glicemia de jejum, insulina, 0,6 a menos no índice Roma, né, que é o Roma-IR, que é justamente para verificar a resistência periférica à insulina, e também teve uma queda de SDE, né, o DEA-sulfato, que normalmente, junto com AMH, junto com DHT, junto com androstenediona, normalmente são andrógenos que normalmente estão elevados na mulher, né, com SOP. Então, foi até interessante. Por quê? Porque normalmente, quando eu melhoro a minha resistência periférica à insulina, no caso, eu reduzo a minha resistência à insulina e eu aumento a minha sensibilidade, eu tenho normalmente uma redução significativa de andrógenos circulantes. Perfeito? Conclusão, o uso de carnitina em mulheres com SOP reduziu peso, IMC, circunferência da cintura e relação cintura-quadril. Além disso, apresentou efeitos benéficos no controle glicêmico de mulheres que tinham a glicemia alterada. Tá? Bem legal a gente frisar isso aí. Bom, vamos falar de um dos minerais que eu mais tenho apreço, tá? E dos minerais que eu mais prescrevo, que é o magnésio. Bom, todo mundo que fala de magnésio fala logo daquela questão. O magnésio está presente em mais de 300 reações metabólicas aí ao longo do seu metabolismo. Pegue o mapa metabólico e veja onde é que está, né? Mas o magnésio, pessoal, ele é cofator de diversas reações enzimáticas aqui, como até mesmo para a fosforilação da glicose dentro do músculo ou dentro da célula hepática também. A glicoquinase ou a hexoquinase, elas são dependentes de magnésio. Participa também da excitabilidade neural, faz parte da síntese de neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina e a melatonina, pela enzima ANAT. Estimula canais dependentes de cálcio e de potássio, estimula cálcio ATPase, participa de síntese proteica e tem um papel super importante na síntese de hormônios tireoidianos, tá, pessoal? Eu prescrevo muito magnésio, assim como o zinco, assim como, por exemplo, em alguns casos, a tirosina, a vitamina D, não deixar faltar ferro para a pessoa ter uma tireoide ali eficiente, para ela ter uma síntese de hormônios tireoidianos eficiente, tá? Bom, o que se sabe? Que níveis baixos, né, ou níveis subótimos aí de magnésio, como menor do que 0,9 milimol, está relacionado em relação ao músculo cardíaco com fadiga, diminuição da tolerância ao exercício e, ao mesmo tempo, aumento das dores musculares, tá? Diminuição da geração de ATP e diminuição da geração de OXPHOS, que é justamente genes reguladores da fosforilação oxidativa, tá? Como, por exemplo, o complexo 5 da cadeia transportadora de elétrons. A deficiência de magnésio também afeta cognição e, obviamente, emoções também, como medo, concentração, memória e também pânico. Alterações tróficas, como, por exemplo, constipação, alteração de fertilidade, queda de cabelo também pode aparecer em relação à deficiência de magnésio e também diminuição da função tireoidiana por conta que a captação de iodo ela é muito modulada também pelo magnésio lá no tireotrofo, né, nas células ali da tireoide. Então é muito importante que a gente tenha captação de iodo, que através da captação do iodo e da organificação
do iodo, que a gente tem a síntese de tireoglobulina, que é justamente a proteína que vai dar origem à levotiroxina e a triodotironina e a triodotiroxina, tá bom? Levotiroxina é o medicamento. Tá bom? E aí trouxe esse estudo aqui muito bacana aqui para vocês em mulheres, tá? 2.570 mulheres. Eu achei muito bacana esse estudo porque foi um estudo de associação, tá? E por mais que a gente não possa dizer, isso pode acontecer com todo mundo, mas a gente viu aí um estudo muito bacana sobre associação. Eles avaliaram diversos parâmetros, questionário de frequência alimentar, DEXA, poder explosivo da perna, força de preensão e PCR também quantitativo. O que é que eles verificaram? O que é que eles fizeram? Eles dividiram as mulheres em 5, né, grupos, de acordo com a concentração de magnésio que essas mulheres elas consumiam. E o que é que foi observado? Em relação a fat free mass, massa livre de gordura, o maior consumo de magnésio foi associado com a maior massa magra. Veja. Além disso, o maior consumo de magnésio foi associado com índice de massa magra em mulheres de 50 anos, tá? Que é o índice de massa magra, ou índice de massa muscular, que é expresso em quilogramas de massa livre de gordura por metro quadrado, como se fosse um IMC, né, da massa livre de gordura. O maior consumo de magnésio foi associado positivamente com o poder explosivo da perna, normalmente uma diferença aí de 15%, né, em relação ao primeiro quartil. Conclusão, o consumo dietético de magnésio pode estar relacionado com a conservação de massa magra e força ao longo dos anos que essas mulheres elas consomem o magnésio, tá? E além disso, pessoal, eu trouxe também aqui como suplemento, ainda vou falar de vários compostos, fica aí, mas eu trouxe aqui o café verde. Café verde, ou green coffee, ele apresenta praticamente a mesma quantidade, né, de cafeína do café instantâneo. Então, ele obviamente vai ter o efeito aqui da cafeína em relação ao nosso sistema nervoso, em relação também, obviamente, ao nosso tecido adiposo, e a gente vai entender qual é o mecanismo de ação na qual isso acontece, tá? Bom, e pelo fato do café verde ele não ser processado, esses grãos eles não serem processados, ele pode apresentar até 70% a mais de polifenóis do que o café torrado, tá? E ainda mais pode apresentar, né, um composto fantástico que vocês vão ver, né, um ótimo mecanismo de ação, que é justamente o ácido clorogênico, tá? Mas o que é que esse ácido clorogênico faz, Daniel? Primeiro, ele diminui a formação de espécies reativas de oxigênio. Com isso, eu reduzo o processo inflamatório, eu diminuo o acúmulo de gordura, ganho de peso e diminuo a resistência insulínica, melhorando minha sensibilidade. Por outro lado, eu aumento a minha formação de dióxido nítrico, diminuindo minha disfunção endotelial, diminuindo minha pressão sanguínea. Na síndrome metabólica, tá? Ele atua muito aqui, principalmente no metabolismo dos lipídios, modulando PIPAR, modulando também ácido graxo, acil-CoA carboxilase, HMG, aumento de adiponectina, aumentando a fosforilação de AMPK, diminuindo aí os ácidos graxos livres, triglicerídeos, colesterol, diminuindo a resistência insulínica e também diminuindo a esteatose hepática. No metabolismo da glicose, ele diminui a absorção de glicose. Por quê? Porque ele diminui a atividade da glicose 6-fosfatase. Aumento de adiponectina, aumento da fosforilação de AMP também, melhoram aqui, né, a nossa tolerância à glicose, melhorando até mesmo a hemoglobina glicada, está relacionada à redução de peso e também redução de resistência periférica à insulina. Bom, vocês lembram da glicose 6-fosfatase? O que ela está dizendo? Fosfatase, ela quebra a glicose. A diferença, pessoal, do nosso glicogênio que vem do músculo para o fígado é principalmente porque o nosso glicogênio hepático ele tem a capacidade de ajudar o resto do corpo ali, né, a suprir essa quantidade de glicose. Por quê? Porque ele sofre a ação dessa fosfatase. Perfeito. Só que olha que interessante. O ácido clorogênico ele inibe um pouquinho essa fosfatase. E aí acaba diminuindo a liberação de glicose na circulação. Perfeito? Tranquilo? Diminuindo os depósitos de ácido graxo no tecido adiposo e aumentando a utilização de gordura, facilitando o processo de perda de peso. Bom,
Uma das coisas que normalmente eu não gosto tanto de utilizar o café verde ou o green coffee é justamente naquele paciente com esteatose hepática, tá? Por quê? Porque a gente sabe que quanto menor é o meu estoque de glicogênio hepático, né? Eu vou diminuir ali os fatores transcricionais lipogênicos, eu vou aumentar a minha mobilização de gordura hepática. Perfeito? Se você está fazendo isso atrelado a uma dieta low carb, uma dieta cetogênica ou de carboidratos mais controlados, faz sentido. Agora, se você tiver aí te dando uma quantidade de carboidrato acima de 120 gramas, 140 gramas, e tiver utilizando a suplementação, nesse caso do indivíduo com esteatose hepática, talvez já não seja mais tão interessante, tá bom? Cafeína, né? A gente sabe que tem cafeína. O que é que a cafeína faz? Bom, primeira coisa, ela inibe a fosfodiesterase. Daniel, me lembra quem é fosfodiesterase. A última vez que eu vi bioquímica foi lá no meu segundo semestre, quando a tia lá estava falando de bioquímica aqui, intracelular. Olha só, fosfodiesterase. A fosfodiesterase é justamente uma enzima que degrada a AMP. Se eu diminuo a fosfodiesterase, eu aumento a AMP. Quando eu aumento a AMP, eu aumento a atividade de quem, Daniel? Da lipólise, da quebra de gordura. Além disso, a cafeína estimula a liberação do nosso sistema nervoso, tá? E estimula diretamente também a liberação de catecolaminas aonde? Da nossa glândula suprarrenal, principalmente da medula, principalmente não, da medula da suprarrenal. E, além disso, ela tem uma ação aqui antagônica à adenosina. Daniel, quem é essa adenosina? Essa adenosina é uma molécula formada tanto intracelular como extracelular, né, que ela tem uma capacidade absurda de se ligar aos seus receptores. E tem receptor de adenosina praticamente em todos os tecidos do nosso corpo. Tá? Normalmente ela tem uma característica mais inibitória, mas o que diz se ela tem uma característica mais inibitória ou excitatória é justamente o tipo de receptor que ela vai se ligar. Tá? E aí, normalmente, a gente também tem um aumento das catecolaminas por esse mecanismo. No final das contas, a cafeína ela aumenta o gasto energético, a lipólise, aumenta a saciedade e reduz a fome dos indivíduos. Tá? Mas por que ela aumenta a lipólise? Ela ativa receptores, a adenosina ativa receptores A1 e A3, tá? Inibindo a lipólise. Como eu falei para vocês, normalmente a adenosina ela tem esse efeito de inibir quando se liga nesses receptores. Só que esses receptores aqui são receptores mais inibitórios, tá? Só que o que é que acontece? Existem receptores de adenosina, como A2A e A2B, como esse aqui, ó, que são mais excitatórios. E se a adenosina se ligar nesse receptor, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer o processo contrário, tá? Então aqui eu vou inibir a lipólise, aqui eu vou estimular a lipólise. Tá, Daniel, mas eu ouvi dizer também que a adenosina ela tem uma certa preferência, uma afinidade, e ela tem mais afinidade por esses receptores A1 e A3. Exatamente, pessoal. Só que veja bem, a cafeína ela bloqueia esses receptores, ou seja, a cafeína ela se liga nesse receptor que a adenosina ia se ligar. Quando ela se liga nesse, a adenosina diz assim, vixe, mas eu tenho que me ligar em alguém. Em quem é que eu vou me ligar? Vixe, só tem um A2A ali. Tá, não tem problema não. Aí vai lá e se liga no A2A. Só que o A2A, ao invés de inibir a lipólise, ele estimula a lipólise. Então eu tenho aqui, ó, a minha lipólise ativada, perfeito? Então eu tenho aqui as minhas catecolaminas se ligando ao seu receptor beta-adrenérgico, estimulando aqui a adenilato ciclase, aumentando a AMP cíclico aqui, que vai estimular a PKA e vai estimular a lipase hormônio sensível a jogar aqui ácidos graxos e glicerol e utilizar esses ácidos graxos e gerar calor aqui aonde? Na minha usina geradora de energia, mitocôndria, tá bom? E aí trouxe esse estudo aqui, tá? Do Green Coffee, muito bacana. 2 vezes de 400 miligramas por dia versus o placebo. O objetivo do estudo, né, foi avaliar o efeito do Green Coffee em pacientes com síndrome metabólica, mais especificamente 43 indivíduos com síndrome metabólica, 2 vezes de 400 miligramas. Avaliaram pressão arterial, perfil glicídico, perfil lipídico, antropometria e também eles avaliaram apetite. Green Coffee reduziu pressão sistólica e reduziu um pouquinho aqui a glicemia, tá? Enquanto o placebo houve um aumento de glicemia,
reduziu aqui de forma bem significativa, tá, pessoal? Isso é muito significativo para a Romy-R, tá? 1,4 de Romy-R, circunferência da cintura e reduziu o score de apetite também. Conclusão, o uso do extrato de green cloth melhorou componentes da síndrome metabólica, pressão arterial sistólica, glicemia, insulina, obesidade abdominal. Além disso, pode apresentar efeitos na redução do apetite. Esses efeitos aqui, gente, principalmente são relacionados à cafeína e, obviamente, também ao ácido clorogênico, tá bom? Cearense, né, gente? Fala demais. Bom, e aí, gente, essa é justamente a ideia do NJTP, tá? Justamente, né, ter aqui 3 gramas de creatina, praticamente 3 gramas de HMB, magnésio, café verde, a taurina também, né, que é um aminoácido mais estimulante, a alanina, né, que entra aqui também, até melhorando aqui principalmente o ciclo da ureia, a tirosina, que é fonte aqui de alguns neurotransmissores e também fonte de tiroxina, tá? Que é o hormônio tireoidiano, e também uma boa quantidade, né? Aquele estudo que a gente viu era de 250 miligramas, aqui a gente está vendo uma quantidade no produto de 500 miligramas. Tá, Daniel, mas que outros compostos eu também posso atuar, também posso prescrever, né, para que tenha um melhor resultado, uma melhor eficácia do ponto de vista de perda de gordura corporal? Vamos para os outros compostos? Olha só. Bom, esse estudo aqui é um estudo muito bacana, que ele traz literalmente um resumo, né, de todos os compostos que a gente pode estimular aqui, né, o uso pelos nossos pacientes, tá? Aqui nós temos a epigalocatequina galato do chá verde, a capsaicina, a curcumina e o EPA, normalmente ativando receptores TRPV, que são aqueles mesmos receptores ativados pelo frio, e que com isso eu vou estimular o escurecimento do meu tecido adiposo, tá? Beleza? Além disso, o EPA e o resveratrol, tá? Eles causam aqui desacetilação de alguns microRNAs. Com isso, eu tenho aqui principalmente a modulação via PIPAR e via PRD-M16, que vai estimular o quê? Também esse browning de tecido adiposo. Biogênese mitocondrial pode ser estimulada por EPA, resveratrol, curcumina, berberina e o atra também, tá bom? Num contexto geral, né, a gente vai ter aqui um aumento de AMP quinase e um aumento de PGC1-alfa por esses indivíduos, por esses mocinhos aqui, tá? Então, aumentando o efeito termogênico na perda de peso. E com o efeito anti-inflamatório, nós temos a epigalocatequina galato do chá verde, as catequinas do chá verde de forma geral, o EPA, o resveratrol, a curcumina e também a berberina. E agora eu vou falar um pouquinho melhor de cada um deles. Resveratrol. Cara, primeiro que eu comecei a virar fã do resveratrol quando eu estava fazendo o meu mestrado, alguns anos atrás, tá? Alguns pouquinhos anos atrás. Por quê? Porque lá a gente começou a verificar que o resveratrol, quando a gente induzia Parkinson nos ratinhos, nos camundongos, na verdade, eles tinham um tempo muito maior para induzir o Parkinson nos ratos que consumiram resveratrol. E aí foi visto que o resveratrol ele tem um efeito neuroprotetor. Exatamente, ele protege o teu sistema nervoso central. Além disso, ele está relacionado à ativação de AMP quinase, sirtuínas, PGC1-alfa, aumento de biogênese mitocondrial, aumento da oxidação de ácidos graxos e aumento da capacidade aeróbica. Eu mesmo, modéstia à parte, trago resveratrol de fora e sempre prescrevo resveratrol para os meus pacientes. Utilizo resveratrol há mais de 5 anos também, tá? Ômega, mais especificamente a ação do EPA aqui, tá? Está relacionado à redução dos triglicerídeos. Cara, usar ômega para redução de hipertrigliceridemia é o que há. Não existe medicamento nenhum que vai reduzir tanto quanto o ômega juntamente com a redução dos carboidratos, tá? Aumento de massa magra, em alguns casos, estimula diretamente aqui as vias de síntese proteica. Alguns estudos, né, mostram aumento da taxa metabólica de repouso, aumento da oxidação de gorduras durante o exercício e repouso, aumento do gasto energético durante o exercício, tá? Que pode ser muitas vezes, que pode não ser tão forte assim esse efeito, mas é um efeito somatório, tá? A capsaicina, o capsiate, os capsinoides, de uma maneira geral, aumento do consumo de oxigênio, aumentando o gasto energético, aumentando a oxidação de gordura e reduzindo o índice de massa corporal.
Epigalocatequina galato, redução de peso, redução de gordura corporal, auxilia no tratamento de diabetes, dislipidemias, doenças cardiovasculares, obesidade e alguns estudos mostram até na redução de pressão arterial. Além disso, sabemos que as catequinas do chá verde têm uma ação muito bacana do ponto de vista anti-inflamatório e também de aumentar as enzimas da cadeia transportadora de elétrons, facilitando o processo de oxidação de gordura, ok? E a berberina, cara, vou dizer uma coisa para vocês, Nutris, eu uso muito berberina, tá? E tenho resultados fantásticos com berberina em pacientes com dislipidemia e também pacientes com síndrome do ovário policístico, tá? E também pacientes, né, que têm resistência periférica à insulina sem ter nenhuma dessas duas patologias. Por quê, Daniel? Aumento da captação e utilização de glicose, aumento de AMP, PKC, aumento de receptores de insulina, redução de estresse oxidativo, redução de inflamação, redução de respiração aeróbica, induzindo um aumento de AMPK, biogênese mitocondrial e, olha que bacana, ela tem uma ação muito massa, cara, na microbiota. Por quê, Daniel? Porque ela aumenta os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato. E aí, com isso, a gente tem também, né, os ácidos graxos de cadeia curta se ligando aí aos receptores daquelas células L lá no intestino, os IRP, e ativando aí principalmente, né, uma redução da síntese de gordura no músculo, no tecido adiposo e também no tecido hepático, tá? Beleza? Então, pessoal, bom, para a gente finalizar com esse último slide aqui, eu quero trazer para vocês exatamente o resumo. Assim como eu dei na aula passada, eu estou trazendo esse resumo aqui para vocês. Quer trabalhar com emagrecimento? Primeira coisa, restrição calórica, tá? Número 1, restrição calórica, beleza? Depois, o que é que você pensa aí também? Dependendo de como é que o indivíduo esteja metabolicamente, você vai pensar na distribuição, obviamente, tá? Antes de pensar na distribuição dos macros, crononutrição, como você vai distribuir essas calorias ao longo do dia. Depois você pensa na distribuição, tá, dos macros, perfeito? Pensa aí na distribuição dos macros. Deixa eu botar a borracha aqui. Pronto. Agora foi. Vou voltar com canetinha. 2, 3. Distribuição dos macros, tá? Quarto, se eu fosse escolher aqui, tá? Eu escolheria quem? Sono. Quinto, estresse, suplementos, outros compostos. E jamais eu colocaria como oitavo as mudanças comportamentais. Pessoal, a mudança comportamental, ela tem que acontecer desde o primeiro oi que você dá para o seu paciente, tá? A gente nunca pode ser só fisiológico, só bioquímico, só metabólico. Apesar de eu, Daniel Coimbra, gostar muito dessa parte, todos os dias com meus pacientes, eu trabalho mudanças comportamentais. Sem mudanças comportamentais, sem resultados eficazes, tá? Então, trabalhem muito a mudança comportamental com o paciente de vocês, tá bom? Foi um grande prazer estar presente hoje aqui com cada um de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês por essa noite incrível e muito obrigado também à Central Nutrício pela grande oportunidade e pela parceria de sempre. Um grande abraço a todos e um abraço do Nutri.